Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das maiores, se não a maior, novela do mundo cripto. A rivalidade entre o Bitcoin e o seu clone, o Bitcoin Cash. É uma história cheia de intriga, debates filosóficos e uma divisão que, sinceramente, mudou tudo. Pois é, a primeira coisa que muita gente se pergunta é: mas por quê? Como assim a criptomoeda mais famosa do mundo acabou tendo um gêmeo quase idêntico? Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo para um momento de verdadeira crise. Então, vamos lá para o primeiro capítulo dessa trama. E olha, pode acreditar, essa história toda é menos sobre código e tecnologia, sabe? Ela é muito mais sobre uma disputa fundamental de ideias sobre qual deveria ser o futuro do dinheiro digital. Sabe aquela história de cuidado com o que você deseja? Foi mais ou menos o que aconteceu com o Bitcoin. Ele fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que a rede simplesmente não deu conta. Virou um verdadeiro engarrafamento digital. As transações ficavam paradas, tudo lento e, o pior de tudo, absurdamente caro para usar no dia a dia. E quando eu falo caro, não é exagero, não. As taxas de transação chegaram a bater US$ 50. US$ 50. Imagina só ter que pagar uma taxa dessas só para comprar um café? Era simplesmente inviável. E isso, claro, acendeu um debate intensíssimo na comunidade. Com um problema desse tamanho em mãos, não teve jeito. A comunidade rachou bem no meio. De um lado, um grupo pensava uma coisa, do outro, algo completamente diferente. Eram visões que simplesmente não se misturavam. A tensão foi crescendo, crescendo, até que a separação parecia a única saída. E a ferramenta usada para essa separação foi o tal do hard fork. Pensa assim, é como se fosse uma atualização de software, só que tão radical, mas tão radical, que ela não é mais compatível com a versão antiga. A partir daquele ponto, a estrada se divide em duas. A blockchain se parte e nasce uma moeda totalmente nova. O processo todo se desenrola quase como um roteiro. Primeiro, vem o impasse. Ninguém consegue concordar sobre o que fazer. Depois, um grupo decide que já deu e cria seu próprio conjunto de regras. E o ato final? A rede se parte em duas. Uma divisão para sempre, que cria uma nova realidade, com dois caminhos distintos. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de anos de debates super acalorados, no dia 1º de agosto de 2017, a divisão se tornou realidade. O Bitcoin Cash foi criado. E a partir daquele dia, quem tinha Bitcoin na carteira, de repente passou a ter também a mesma quantidade em Bitcoin Cash. Agora, o que torna essa história realmente fascinante não é nem a parte técnica da coisa, é a verdadeira guerra de ideologias que estava por trás. A grande questão era, afinal, qual é o verdadeiro propósito do Bitcoin? De um lado do ringue, a gente tinha os small blockers. Para eles, o Bitcoin tinha que ser uma espécie de ouro digital, uma reserva de valor ultra segura e descentralizada. Já do outro lado, estavam os big blockers. Eles queriam que o Bitcoin fosse um sistema de pagamentos rápido e barato para o dia a dia, o tal do dinheiro eletrônico ponto a ponto do documento original de criação. Eram duas visões completamente opostas. E uma das figuras centrais nesse debate foi o Roger Ver, que na época era até conhecido como Bitcoin Jesus. Ele era um dos maiores defensores da ideia de que o Bitcoin precisava de blocos maiores para manter as taxas baixas e conseguir, de fato, cumprir sua promessa de ser um dinheiro para o mundo todo. E essa diferença toda de filosofia se reflete direto na tecnologia. É só olhar os números que a gente vê o tamanho da mudança. O Bitcoin Cash foi lá e aumentou drasticamente o tamanho do bloco, permitindo até 32 megabytes, enquanto o Bitcoin ficou com cerca de 4 megabytes efetivos. O resultado prático disso, as taxas no BCH são consistentemente bem mais baixas e a rede consegue processar muito mais transações por segundo, tipo umas 24 contra as 7 do BTC. Ok, a poeira abaixou, a divisão foi feita. E agora? Qual visão realmente prevaleceu no mundo real? E mais importante, como que o mercado reagiu a essa nova realidade com dois bitcoins competindo entre si? Bem, para os chamados maximalistas do Bitcoin, a resposta é bem clara. Eles enxergam o Bitcoin Cash como uma cópia inferior, uma altcoin que sacrificou a segurança e a descentralização em troca de uma escalabilidade que, na opinião deles, falhou em atrair uma adoção de verdade. A realidade, no entanto, é um pouquinho mais complexa. Quem recebeu o BCH no fork e vendeu na hora certa conseguiu sim ter bons lucros. Agora, aquela aposta de que o BCH iria superar e substituir o BTC, essa não se concretizou.
o Bitcoin original manteve sua coroa como a principal reserva de valor digital do mercado. E aqui vem a parte mais irônica da história toda. A comunidade que se separou por não conseguir chegar a um acordo continuou se fragmentando. Em 2018, uma guerra do hash dividiu o próprio Bitcoin Cash, criando o Bitcoin SV, e não parou por aí. Em 2020, outra divisão ainda deu origem ao eCash. Essa instabilidade interna, claro, acabou prejudicando bastante a confiança no projeto. E isso nos leva ao ponto crucial de todo o debate: o custo da velocidade. O Bitcoin Cash oferece, sim, transações mais baratas, mas isso tem um preço. A segurança de uma rede é medida pela sua taxa de hash, que basicamente é o poder computacional total que a proteja. E como dá para ver claramente, a disparidade é gigantesca. O poder computacional protegendo o Bitcoin é imensamente maior, o que torna o BCH, pelo menos em teoria, muito mais vulnerável a ataques. No final das contas, a história do Bitcoin Cash nos força a fazer uma pergunta muito maior. Uma criptomoeda deve ser otimizada para ser um meio de troca, rápido e barato, ou ela deve ser uma reserva de valor, ultra segura e descentralizada? A saga do BTC e do BCH mostra que talvez não exista uma única resposta certa, e esse debate continua até hoje, moldando o futuro do dinheiro.